dizendo assim, né, o Freud é um médico, como ele também era médico e outros médicos estavam ali com ele, diferente dessa turma aí, do Esculápio, não, olha que nome desgraçado, né? Do Esculápio, do outro, porque esses caras tratavam do homem como um todo. Aí passa por Descartes, e o Descartes fala, penso, logo existo. O que é que ele faz? Ele separa o corpo e a mente. E nós vivemos até hoje com essa separação. O que o Lacan está trazendo para nós, ele está dizendo assim, e não parou aí só isso, né? Quando foi descoberta a máquina, e ele traz o relógio como a primeira máquina, ele diz assim, passou-se a olhar, inclusive, o corpo humano como uma máquina. Além de separar o cérebro, né, vamos dizer, a mente do corpo, agora o corpo também é tratado em parte. Você vai no médico que trata do coração, tá certo? O médico que trata do estômago, o outro que trata do intestino, o outro que... Quer dizer, quase, ele está dizendo assim, como se eu desmontasse uma máquina. Então, o que é que ele diz de Freud? Ele diz, Freud volta para trás. Freud nos propõe de novo uma integração. Diz assim, nós temos um corpo onde tudo está ali. Quando nós estamos ouvindo os nossos pacientes, nós não podemos separar. O que difere do resto da medicina, por isso, inclusive, Freud é muito claro e diz assim, a psicanálise não faz parte das disciplinas médicas. Por que está fora? Porque exatamente não faz essa múltipla divisão que nós acabamos fazendo a partir dessa separação. A primeira separação mente e corpo, depois N outras separações que foram vindo pelo caminho. Então nós não temos nada a ver com a medicina, até porque não usamos os métodos que a medicina usa. Exames, né? Raio-x, isso e aquilo. Não, nós vamos conversar com a pessoa, é muito diferente. O que ele está preparando aqui para nós? Né? Ele está preparando alguma coisa que vai... A máquina tem uma coisa que aconteceu entre Hegel e Freud, que modifica a visão que Freud poderia fazer a partir da visão que Hegel tinha. Ele vai introduzir já isso no texto. Então ele está dizendo assim, esta visão de máquina nos prejudicou de uma certa forma, mas também nos ajudou. A ideia de que eu possa fazer um mecanismo que simula como o homem funciona, por exemplo, um relógio, mas o relógio é uma imitação de um homem aonde? Na medição do tempo, né? Que nós, se você não tem, eu raramente uso relógio de celular e coisas desse tipo, mas você tem uma ideia do tempo porque você olha o dia passando, né? De qualquer maneira você sabe mais ou menos como o tempo passa. Agora imagine que você fique num lugar fechado, você perde a noção desse tempo, aí você precisa de uma máquina que faz de conta que é uma pessoa que tem controle sobre o tempo, só que é uma máquina. E aí outras tantas máquinas começaram a ser inventadas. Então ele vai falar, Pascal fez uma bem simplesinha, mas já era uma máquina de somar. Foi o primeiro computador manual, né, ainda, feito por Pascal, que era para fazer pequenas somas. Ele diz assim, o relógio, essa máquina, e as máquinas vão se desenvolvendo. A máquina, agora ele vai citar a máquina a vapor e outras tantas máquinas. Ele diz assim, entre o que Hegel pensava e o que Freud passa a pensar, neste meio tempo aparecem as máquinas, e as máquinas vão trazer uma grande novidade. Todas essas máquinas, não importa quais elas sejam, elas têm um componente que sem ele nada funciona. O conceito de energia é um conceito tão erradicado em nós que nós nem percebemos que ele existe. Mas ele diz assim, existe uma energia psíquica. A grande discussão na época de Freud era a grande revolução das máquinas e a revolução da energia elétrica. Em 1900, a energia elétrica estava entrando no mundo. Então, a grande discussão era como a energia elétrica ia revolucionar o mundo, e de fato revolucionou. Antes era a energia a vapor, a energia elétrica. Freud simplesmente diz assim, mas curiosamente ninguém pensa em como é que flui a energia no homem. Muito claro, ele diz assim, esta energia é movida pelo prazer. Princípio do prazer. Tudo vai para o prazer. 1920, ele mesmo admite, ele fala, tem alguma coisa errada, porque tem um monte de gente que vem aqui no meu consultório e diz que está gastando uma energia enorme com aquilo que dá desprazer.
O cara foi para e voltou da guerra e sonha com a guerra o tempo todo. Onde é que está a energia dele? Na guerra, no sofrimento da guerra. Aí o Freud para e fala assim, tem alguma coisa além do princípio do prazer, que é o texto base desse seminário que nós estamos trabalhando. O seminário apontou de modo que atrapalha essa boa distribuição de energia. Outra grande descoberta de Freud, ele fala assim, esse danadinho aqui que está aqui em cima é responsável por nos equilibrar, inclusive em relação ao mundo. Não é uma bagunça. Então não é só um equilíbrio para dentro, também tem um equilíbrio para dentro, mas é o equilíbrio do o dentro e o fora. O que é que está rolando lá fora, que está me afetando, que eu não estou conseguindo dar conta disso. Freud vai exatamente elaborar, vamos dizer, quase toda a teoria dele em cima desta energia. Né? E quando, aqui nesse finalzinho, ele está dizendo assim, falaram que ele tinha largado a parte biológica e aderido à parte psicológica. Sim. Freud foi muito questionado, porque ele era um médico, né? Ele era um fisiologista. Sim. Não, então, Freud, você largou essa parte da fisiologia e abraçou só a psicologia. Né? E ele diz, vocês estão enganados. Né? O próprio Lacan está chamando a atenção, o próprio Freud também disse. Ele falou, não, eu estou falando de um sistema fisiológico que trabalha com energia. Uhum. Nunca se esqueça disso. Nós estamos usando ferramentas, vamos dizer assim, psicológicas para trabalhar em cima de um sistema energético. Sistema energético que pode estar prejudicado, de alguma forma descontrolado, desequilibrado, sem essa homeostase que deveria funcionar bem. A pessoa está instável. Então, não confundam, nós estamos usando ferramentas psicológicas, a linguagem, a livre associação, tudo que fazemos, mas não é para trabalhar só com a linguagem. Nós queremos atingir o sistema energético. Nós queremos fazer com que a energia funcione bem para aquela pessoa. Então, ele diz assim, eu nunca me afastei da fisiologia. E o Lacan também fica em cima disso, ele diz assim, vocês vão ver na sequência, no próximo capítulo, ele vai falar muito do que é a termodinâmica. Aí você fala assim, mas o cara é psicanalista, que diabo tem a ver a termodinâmica? Né? Primeira lei da termodinâmica, porque ele diz assim, hoje nós temos muito mais conhecimento até do que o próprio Freud tinha sobre essa questão energética. A física adiantou, né, os trabalhos do estudo sobre a energia, multiplicação de energia, conservação, né? Aí ele vai trazer um conceito muito legal, que é o conceito da entropia, porque tem a ver exatamente com a questão de mais energia, menos energia. Então ele fala assim, nós vamos pegar, inclusive, e vamos seguir essa trilha. Então, ele está reafirmando as descobertas freudianas. Aí ele fala assim, ele descobriu tanta coisa que, inclusive, ele descobriu como as palavras simbolizam o mundo. Né? E o quanto o inconsciente, na hora que ele vai usar essas palavras, ele pode nos mostrar onde é que as falhas estão acontecendo. Né? Num esquecimento, num tropeço, numa brincadeira, na troca de uma palavra, ou até mesmo num sonho.